A chave para o Samadhi. O que é Samadhi? E por que a respiração é a chave? Samadhi é o estado supremo de consciência na tradição do Yoga, a união completa entre o ser individual e o espírito universal. Muitos mestres afirmam que a respiração é a ponte entre o corpo e a alma, e que sua suspensão natural é o sinal de que a consciência se interiorizou. Neste vídeo, exploramos essa verdade profunda. Do livro Autobiografia de um Yogi, página 135. Meu corpo tornou-se imóvel como se tivesse raízes, o alento saiu de meus pulmões como se um imã enorme o extraísse. Instantaneamente o espírito e a mente romperam com sua escravidão ao físico e jorraram de cada um de meus poros como luz perfurante e fluida. A carne parecia morta e, contudo, em minha intensa lucidez, eu percebia que nunca antes estivera tão plenamente vivo. Meu senso de identidade já não se achava confinado à estreiteza de um corpo, mas abarcava os átomos circundantes. Pessoas em ruas distantes pareciam mover-se suavemente em minha própria e remota periferia. Raízes de plantas e árvores eram percebidas através de uma tênue transparência do solo, e eu distinguia a interna circulação da seiva. A vizinhança inteira surgia desnuda diante de mim. Minha visão frontal comum havia se transformado em vasto olhar esférico que percebia tudo simultaneamente. Através de minha nuca, vi homens caminhando além da distante viela de Raigad e também notei uma vaca branca aproximando-se preguiçosamente. Quando ela chegou à porta aberta do ashram, observei-a como se o fizesse com meus 2 olhos físicos. Depois que passou para trás do muro de tijolos do pátio, continuei a vê-la, claramente. Todos os objetos dentro de meu olhar panorâmico tremiam e vibravam como rápidos filmes cinematográficos. Meu corpo, o corpo de meu mestre, o pátio com suas colunas, a mobília, o assoalho, as árvores e a luz do sol, tornavam-se, de vez em quando, violentamente agitados até que tudo se fundia num mar luminescente, assim como os cristais de açúcar, mergulhados num copo de água, diluem-se depois de serem sacudidos. A luz unificadora alternava-se com materializações de forma e as metamorfoses revelavam a lei de causa e efeito na criação. Uma alegria oceânica rebentava nas praias serenamente intermináveis de minha alma. Atingi a realização de que o Espírito de Deus é beatitude inesgotável, seu corpo compreende incontáveis tecidos de luz. Um sentimento de glória crescente dentro de mim começou a envolver cidades, continentes, o planeta, os sistemas solares e as constelações, as tênues nebulosas e os universos flutuantes. O cosmo inteiro, suavemente luminoso, semelhante a uma cidade vista de alguma distância à noite, cintilava dentro da infinidade de meu ser. Para além de seus contornos definidos, a luz ofuscante empalidecia ligeiramente nos confins mais longínquos, ali eu via uma radiação branda, nunca diminuía. Era indescritivelmente sutil, as figuras dos planetas constituíam-se de uma luz mais densa.
Os raios luminosos dispersavam-se oriundos de uma fonte perpétua, resplandecendo em galáxias, transfiguradas com auras inefáveis. Vi, repetidas vezes, os fachos criadores condensarem-se em constelações e depois dissolverem-se em lençóis de transparente chama. Por reversão rítmica, cestilhões de mundos transformavam-se em brilho diáfano e, em seguida, o fogo se convertia em firmamento. Conheci o centro do Empírio como um ponto de percepção intuitiva em meu coração. Esplendor irradiante partia de meu núcleo para cada parte da estrutura universal. O beatífico Amrita, néctar da imortalidade, corria através de mim, com fluidez de mercúrio. Ouvi ressoar a voz criadora de Deus. AUM. A vibração do motor cósmico. De súbito, a respiração voltou aos seus pulmões. Com desapontamento quase insuportável, constatei que havia perdido minha infinita vastidão. Mais uma vez me limitava à jaula humilhante do corpo, tão desconfortável para o espírito. Como filho pródigo, eu fugira de meu lar macrocósmico e me encarcerara em um estreito microcosmo. Meu guru continuava de pé, imóvel diante de mim, e inclinei-me, no intento de me prostrar a seus santos pés em gratidão por me haver concedido a experiência da consciência cósmica que tão apaixonadamente eu buscará. Mas ele me impediu e, retendo-me de pé, disse com tranquilidade: Você não deve se embriagar com o êxtase. Muito trabalho ainda resta para você fazer no mundo. Venha, vamos varrer o chão da sacada, depois caminharemos ao longo do Ganges. Fui buscar a vassoura, o mestre, eu sabia, estava me ensinando o segredo da vida equilibrada. A alma deve alargar-se sobre os abismos cosmogônicos, enquanto o corpo executa seus deveres diários. Conclusão explicativa. Yogananda ensina que a técnica de Kriya Yoga acelera a evolução espiritual ao controlar o prana, energia vital, por meio da respiração. A prática desacelera o ritmo respiratório até que ele cesse espontaneamente, sinal de que a consciência se retirou dos sentidos. Suspensão da respiração como sinal de samadhi. Na autobiografia de um yogi, esse fenômeno é descrito como natural e não forçado. A respiração para porque a mente está completamente absorvida no espírito. Yoga Sutras de Patanjali. Os sutras afirmam que o domínio da respiração é um pré-requisito para estados elevados de meditação. O prana e a mente estão interligados, se ao controlar um, controla-se o outro. O Yoga de Jesus. É mostrado que os ensinamentos de Jesus se alinham com os princípios da Yoga. É afirmado: a respiração é o cordão que liga a alma ao corpo. A verdadeira comunhão com Deus ocorre quando a respiração e os pensamentos cessam. Jesus praticava a meditação profunda, e o estado de o ser um com o Pai é equivalente ao Samadhi. Resumo: a chave respiratória. Respiração é ponte entre corpo e mente.
suspensão da respiração ocorre naturalmente no Samadhi. Finalização. A chave para o Samadhi não está fora, está dentro. Quando a respiração silencia, o espírito fala. A prática da meditação desacelera e eventualmente suspende a respiração. Quando a respiração cessa naturalmente, a mente se aquieta e o Samadhi pode ocorrer. Que este vídeo seja um convite à prática, à interiorização e à busca sincera pela união com o Divino.